Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Nós estivemos partilhando da palavra de Deus por esses tempos, falando muito sobre a condição da igreja como profeta. E eu não quero chamar isso de sequência, mas algo que, de alguma maneira e de alguma forma, nos ajuda muito na compreensão do que vem a ser profeta e da nossa responsabilidade, a nossa condição de profeta. Livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 3, a partir do versículo 1. O tema hoje é: o que falas? Capítulo 3, versículos de 1 a 12. Amém? Tiago 3, de 1 a 12. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ore comigo nesse tempo. Pai, obrigado por este momento com a Tua palavra, por este momento, ó Deus, com as Tuas verdades, com os Teus princípios, e seja o nosso coração completamente livre para aquilo que o Senhor quer fazer, ministrar, revelar ao nosso coração. E por isso, neste momento, Senhor, eu repreendo do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que não é Teu, qualquer espírito que neste lugar esteja preparado para roubar esta semente, ó Deus, eu os expulso deste lugar, no nome santo de Jesus, declarando a Tua graça, o Teu poder e o Teu mover, Pai Santo, através do Teu Espírito, se movendo em nosso favor, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Uma vez como profetas, e é assim que nós estivemos partilhando por esses dias, por pelo menos aí, que eu me lembre, 7 domingos falando sobre isto, em cima da vida de Elias. O que nos marcam como profetas neste tempo são as nossas palavras. Sendo assim, uma igreja como profeta do seu tempo, ela vive por sua palavra. Tem sempre a palavra empenhada. Tem sempre a palavra como a expressão da verdade. A palavra como meio de vida espiritual. Por fim, nós cremos num Deus que nos faz segui-lo através de sua palavra. Cremos que Ele criou o mundo pela palavra. Que tudo que temos para adorar vindo dEle é uma palavra que significa Deus. Resumindo, a palavra, uma pessoa que é Deus. A palavra é nossa linguagem. Quando somos chamados à condição de profetas, nós precisamos nos dar conta, de maneira mínima pelo menos, a importância que as palavras têm em nossa própria vida e na vida daqueles que nós convivemos juntos. Se há um órgão importante ao profeta no seu corpo, é a sua boca, é a sua língua. Porque ela é capaz de interferir no mundo espiritual das trevas. Uma das coisas que sempre me impactou muito intensamente
é o quanto que uma palavra tomada de autoridade e poder tem capacidade de afetar o mundo espiritual. Isso sempre me deixou impactado. Poder de uma palavra com autoridade, o que ela é capaz de fazer. Porém, a mesma língua influenciada pelo bem pode facilmente também ser influenciada pelo mal. Quando se fala sobre a questão da língua, há muitos aspectos do que se tratar, em que se tocar, mas hoje eu quero falar basicamente dessa maneira de falar, talvez ou por vezes em nós, frívola, de maneira leviana, de maneira irresponsável muitas vezes, e o quanto isso traz dano para a nossa vida. Muitas pessoas na atualidade têm tratado a palavra de Deus como se fosse uma palavra positiva, tão somente. Pessoas que acreditam que simplesmente decorar um versículo e ficar repetindo o versículo, como se isso na verdade tivesse algum ato espiritual sobre a vida dela. Então deixe-me te dizer uma coisa. A palavra de Deus tem total ação e poder em nossa vida. Porém, ela não funciona em função de uma postura positiva da nossa vida. Tão somente. Não é só o fato de eu ficar repetindo a palavra de Deus que alguma coisa vai acontecer para mim ou em mim. Há muita gente tratando as escrituras sagradas, a palavra de Deus desta forma. Quando se trata das escrituras sagradas, é necessário algo mais profundo, de maior compromisso. A palavra de Deus, para que eu diga, para que eu esteja proferindo ela, para eu declará-la, para eu profetizá-la, e alguma coisa acontecer, precisam ocorrer duas coisas em minha vida minimamente. Primeiro, eu preciso crer nela. Segundo, eu preciso cumpri-la, vivê-la. Essas duas posturas andam de mãos dadas. Só assim a palavra de Deus tem peso e interferência em nossa vida. Amém? Falando sobre esse alerta das Escrituras, o texto de Tiago nos faz alertas aqui. Entre as pessoas que se preocupam com o que fala e as pessoas que não se preocupam com o que fala. Está falando a respeito dos resultados. Resultados esses que são vistos pelas consequências, pelos frutos. Que resultados, que frutos, que consequências são essas? A própria Escritura Sagrada já nos diz. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida vem da boca. Falando um pouquinho desses resultados tão importantes para nós. Eu quero ampliar como é que a Bíblia fala um pouquinho a respeito desse poder da língua em nossa vida. Provérbios 12, 18 diz assim, olha, há algumas pessoas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Veja, o que ele quer dizer aqui? Que alguns abrem a sua boca na hora errada, para a pessoa errada, para falar a coisa errada. Pessoas que na verdade abrem a sua boca para trazer mais angústia, mais tristeza, mais pesar, mais amargura, mais dor, mais sofrimento. Palavras que não servem de alívio em hipótese alguma, pelo contrário, apenas trazendo mais dor, mais destruição, mais peso, mais confusão. É isso que este versículo está dizendo. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. E aqui fala de uma situação em que uma pessoa, sendo aquela que fala por demais, aquelas pessoas que elas não conseguem guardar o que pensam, elas não conseguem guardar o que imaginam, elas acreditam que tudo que imaginam, tudo que pensam, elas têm que traduzir em palavras. Elas têm que sair dizendo.
Mas as Escrituras nos ensinam que isto é um caminho, escute, que atrai danos para a nossa vida. Atrai assolação, empobrecimento. De alguma maneira, quando nós abrimos a nossa boca em algumas situações em que achamos que não estamos fazendo nada de mal. Sabe aquela situação que por vezes nós falamos assim, olha, eu não falei nada demais, eu só falei a verdade. Só isso. Permita-me te dizer uma coisa aqui esta noite. É verdade que a gente precisa ter um compromisso com a verdade. Mas o fato de você precisar falar a verdade não te dá o direito para que você use a verdade para poder machucar. Porque é assim que muitas vezes nós tratamos quando estamos com a verdade. Usamos a verdade para machucar, para massacrar, para ferir mais. Então deixe-me te dizer algo além. Quando você age dessa maneira, por mais que você tenha falado a verdade, se os teus motivos não forem no sentido de alcançar a pessoa, tratar a pessoa, amar a pessoa, eu quero dizer para você que você está traindo riscos para a sua vida. Está aqui ainda? Igreja, você está aqui ainda? Provérbios 18:7 diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. É impressionante que todas as vezes aqui, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, quando a palavra aqui em Provérbios fala sobre língua, tem duas coisinhas que sempre entram em questão: insensatez e alma. Não tem como estar desligado. Palavras afetam a minha alma. Não tem como. Aliás, eu tenho a sensação de que todos nós, quem é que aqui, penso eu, que já não cometeu o erro de errar em função das palavras? Principalmente aquelas palavras em que nós usamos contra nós mesmos. Sabe, colocações do tipo que nós por vezes fazemos: olha, eu não presto mesmo, eu sou uma negação, o dia hoje está terrível, se eu morresse hoje seria melhor, as pessoas são horríveis, eu estou sempre doente, vivo endividado, esta semana parece que vai ser terrível para mim, em todos os sentidos, ou no trabalho, minha casa é um inferno, os meus filhos estão todos encapetados, está tudo uma droga, o meu marido é um traste, a minha mulher é um trem, e por aí vai. Sabe o que é isso? Isso é uma espécie de praguejamento. É uma espécie de fala tomada de maldição. Filhos de Deus, amados de Deus, não podem viver desta maneira. Não foi para esta forma de vida que Deus nos chamou. O Senhor Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra, através do ensino das Escrituras, não nos chama para viver uma vida em total praguejamento, na minha vida, na vida do outro e nas circunstâncias que estão no meu entorno. Agir assim é uma insensatez, é tolice. E o que isso significa? Isso é um ato impensado. É uma pessoa que age sem raciocínio. É desinteligente isso. Quem foi que já em algum dia não disse assim: me desculpe porque eu falei sem pensar? E acreditam que porque falou sem pensar, elas parecem estar perdoadas, ou de certa forma elas estão longe de serem afetadas pelas consequências, meu amado. Ainda que você tenha falado sem pensar, toda palavra, quando ela é liberada, ela causa algum tipo de resultado. É como aquela velha história que a gente já sabe.
Palavras, quando nós dizemos, quando nós liberamos, é como um saco cheio de pena, que você sobe na torre e joga ao vento. O resultado é, você consegue pegá-las de todas de volta? Não. Não tem como. Pensada ou impensada, palavras liberadas, de alguma forma vão trazer resultados. Está aqui ainda? Igreja, você está aqui ainda? Amém. Não tem como eu não me aprofundar um pouco mais sobre isso. A Bíblia, ela é de tal forma cuidadosa com essa questão, tamanha necessidade, tamanha importância que isso tem para a nossa vida. 1 Coríntios 5:11 ou 1 Coríntios 6:10 são versículos que falam, e eu quero ressaltar nesses versículos, a questão da calúnia. O apóstolo Paulo, ele faz uma colocação tão séria, que ele diz o seguinte: olha, com caluniadores você não deve estar perto deles. Não fique perto de pessoas caluniadoras. Isso é muito sério. O que é caluniar? Uma calúnia significa você falar de algo ou de alguém, sendo que você recebeu essa informação de outra pessoa e não da fonte. Você está repassando uma informação, está acreditando numa informação, está afirmando uma situação, sem que você reconheça de fato se é verdade, e acima de tudo, não é na fonte. A gente conhece isso mais como fofoca. Eu apenas reproduzo o que me passam. O apóstolo Paulo faz uma colocação séria. Olha, a Bíblia diz que depois você vai ler com calma em sua casa, para dar tempo de nós caminharmos. É por isso que eu não estou lendo. É só para você entender. Caluniadores não herdam o reino de Deus. E isso é muito sério. Está aqui ainda? Evangelho de João, capítulo 8, versículos 43 e 44. Anota para você ler em casa depois. Vai anotando. O momento em que Jesus, ele deixa muito claro que aquele que faz uma partilha, aquele que lança a mão da mentira, tende a se tornar íntimo do diabo. Filho dele. Sabe aquelas coisinhas que você mente um pouquinho aqui, mente um pouquinho ali, mente um pouquinho cá, mente um pouquinho acolá, e mente assim, não tem nada, né? E eu minto lá, e a gente vai mentindo, e daqui a pouco a gente mal se dá conta do que a gente está envolvido. Porque fisicamente, externamente, a gente vai olhando, parece que está tudo em ordem. O que a gente não se dá conta é do mundo espiritual que está no entorno. Está aqui ainda? Tiago capítulo 5, 12. Eu vou ler porque já está aqui na página, está mais fácil. Diz assim, olha: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que não caiam em condenação. O que esse versículo nos ensina também é que nós podemos assumir condenação por prometermos as coisas e não cumprirmos. Atrairmos condenação para a nossa vida por coisas que a gente promete e não cumpre. Aliás, a Bíblia faz sérias advertências nessa direção. Você já fez algum voto a Deus? Você já prometeu alguma coisa ao Senhor? E que você não cumpriu? Você está olhando para mim ou não? Olha para mim aqui. Se você fez alguma promessa a Deus e você ainda não cumpriu, trate de fazê-la.
O que esse versículo está dizendo é o seguinte, olha, já que você vai prometer alguma coisa, não enfia Deus no meio não. Vindo de você, não coloque Deus no meio. Porque vindo de mim, de você, meu amado, quando nós prometemos, a gente dá 100% de segurança que vai acontecer? Sim ou não? Não. O problema é que eu, na verdade, acredito, porque eu faço assim, não, Deus vai me ajudar. Então eu prometo, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. E daqui a pouco você não dá conta, você prometeu, empenhou a sua palavra, e aonde fica Deus nessa história? E o nome de Deus vai para onde? Não quero me ater aqui. Gênesis 12, 3. Uma palavra dada a Deus para Abraão. Ele diz o seguinte: aos que te abençoarem, eu te abençoarei. E aos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Eu e você, enquanto filhos de Deus, não fomos levantados para praguejar, para amaldiçoar, nem mesmo ao pior ser humano sobre essa terra. A igreja está aqui hoje ou não? Eu estou vendo, aliás, vi, né? Esse período de eleição foi um período assim, aos meus olhos, revelador, impactante, e ao mesmo tempo de muita tristeza. Filhos de Deus se perderam durante essas eleições, porque eu nunca vi tanto cristão praguejar e amaldiçoar outra vida como nesse período. Eu não sei se você gosta do Bolsonaro, do Lula, eu não sei de quem que você gosta, mas seja lá de quem que você gosta, de quem você não gosta, olha para mim aqui, irmãos, põe teu olho em mim. A Bíblia não me dá o direito de amaldiçoar ninguém por motivo algum. Está aqui ainda? Mateus 12, 36, é Cristo falando, ensinando aos discípulos, e ele diz o seguinte, olha, de toda palavra frívola que vocês proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Frívola. O que é isso? É quando você não leva em conta, é quando você fala uma coisa que você não leva em conta a história, o contexto. Quando você não buscou a verdade do conteúdo. É quando você julga de maneira completamente sem reflexão. É isso que é uma leviandade. Aliás, essa palavra aqui ela usa como que se fosse uma pessoa completamente desocupada, preocupada tão somente em querer saber da vida do outro. É impressionante como os programas de fofoca hoje, eles dão altos pontos de audiência. E quantas pessoas sentam atrás de um celular, atrás de uma internet, atrás de uma TV, aguardando para saber o que aconteceu com a vida de A, B, C e D. Olha aqui para mim. Quando a sua vida está precisando de mudança. Sinceramente, quanto tempo você anda perdendo a expectativa de querer saber da vida do outro? A sua está bem? A sua vai bem? Falando da abrangência da língua, esses são motivos das palavras serem tão relevantes, tão importantes na vida de um filho de Deus.
Deixa eu te dizer uma coisa. É porque palavra, ela interfere diretamente nos nossos sonhos, nos nossos projetos, em nossa família, no nosso emprego, nos nossos negócios, no nosso ministério, nas nossas relações, nas nossas finanças, na nossa saúde. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu lanço palavra, eu estou tomando uma decisão de viver vida ou morte. Ela afeta o curso da minha vida, diz Tiago. A língua, ela pode se tornar o grande tropeço da minha vida. Deixe-me te dizer uma coisa. Você pode ser alguém de grande potência. Você pode ser alguém extremamente promissor em alguma área que você está buscando e crescendo sobre esta terra. Mas a palavra de Deus, ela diz que esse pequeno órgão, se você não cuidar dele, vai colocar tudo a perder. É a língua. Tudo. Existe um ditado lá fora em que muitas pessoas se gabam, né? Porque ela diz assim, olha, eu falo mesmo, afinal quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então me permita te dizer uma coisa, não tem coerência bíblica. Porque a Bíblia fala exatamente outra coisa. Quem fala o que quer, vai viver o que não quer. Você está aqui ainda, né? É que vocês estão tão quietos hoje. Por isso que na Bíblia, Deus ele diz que a língua precisa ser domada. Os versículos de 1 a 4, falando especificamente aqui dos freios na boca que controlam um cavalo, ou de um pequeno leme que controla um navio. O texto que nós lemos. O exemplo que Tiago mostra, falando aqui de um cavalo, ele não é no sentido de nos comparar a um cavalo nos denegrindo, não é isso. A ideia aqui é para facilitar a compreensão. Vejam, um cavalo, um animal forte, resistente, rápido, poderoso na sua estrutura, na sua condição. E ele diz o seguinte, olha, para conseguir domar esse cavalo, vai ter que no mínimo colocar um cabresto na boca dele. E isso será suficiente. Só um cabresto. Ele diz que a partir daí que todo cavalo, toda essa potência, toda essa selvageria, toda essa grandeza, esse monte de músculo tão forte, tão poderoso, ele se dobra a um cabresto. O que isso nos ensina? A nossa vida, de certa forma, é esse cavalo. Potente, musculoso, cheio de vida, com capacidade para fazer e acontecer. Como é, na verdade, a estrutura, né, de um cavalo. O Tiago está dizendo o seguinte: a única forma de você conseguir fazer com que esse cavalo ele dê o melhor dele, não tem outra forma a não ser com um cabresto na boca. Em outras palavras, olha para mim. A minha vida e a sua vida, para dar certo sobre essa terra, ainda que caminhemos com Deus, terá que ter sempre, diga comigo, sempre. Está fraco, irmão, diga sempre. Sempre terá que ter um cabresto na boca. Caso contrário, dará errado. Quer viver dias melhores sobre esta terra? Quer viver debaixo da bênção de Deus? E quem é que não quer? Outro exemplo que Tiago dá, nos versículos 5 e 6, ele diz assim, olha, vede quão grande bosque, uma pequena fagulha pode destruir, causando um grande incêndio. A língua ela é afetada pelo fogo. Mas não é fogo do alto não, é fogo do inferno, literalmente. Destrói. Destrói
como eu disse, o curso da vida. Eu conheço, vivi de perto com pessoas que perderam grandes oportunidades de sua vida, porque não conseguiam, literalmente, domar a sua palavra. Esses dias eu estava vendo um post daquele Gerard Butler, o ator que fez o 300, filme 300, e ele colocou um post mostrando atrás, lá na Califórnia, onde só tem casa de artistas nos morros, né? E ele colocou assim, postou e mostrou a foto dele, da casa dele e do carro dele na garagem. Tudo em cinzas. Não restou nada, mas nada. Nem da casa, do carro, nada dele, nada. Enquanto eu estava estudando, eu lembrei desse post dele. Hoje, se você olhar para a tua vida hoje, ao olhar para a tua vida hoje, se você tiver que ter um olhar honesto, uma fala franca, parte do que você perdeu, parte do que foi destruído na sua vida, foi mesmo só o diabo? A floresta aqui é a nossa vida, é a nossa capacidade de vida. Mas que por causa de uma fagulha, tudo aquilo que levou tanto tempo para ser construído, pode vir abaixo, completamente destruído. Permita-me te dizer algo muito importante aqui esta noite. Muitas coisas podem permear o nosso coração. Muitas coisas podem permear o nosso pensamento. As circunstâncias podem dar para nós conclusões sobre pessoas. Pessoas podem trazer boatos e fazer fofocas. Mas escuta o que eu vou te dizer. Se você emitir alguma opinião que você não tem certeza que veio de Deus, que você não tem envolvimento com a verdade, escuta, isso vem diretamente do inferno. Está aqui ainda? O que entra na tua cabeça, o que você vê, o que as pessoas trazem, se você não tiver compromisso de saber o que é isso, de onde vem, se é verdade ou não, você pode ter certeza que isso é infernal. A tendência é a destruição. E é aqui que eu encontro base para dizer para você que as palavras são como selos. Elas são como, de alguma forma, aquilo que autoriza, que concorda, que fecha, que marca. Vidas que não controlam a boca, certamente terão um encontro com as perdas, com os danos e até mesmo com a destruição muito rápida. Língua destrói. A Bíblia diz que a língua ela é inflamada pelo inferno. E olha aqui, quando a Bíblia diz que a língua ela é inflamada pelo inferno, querido, nós não estamos falando de coisa pouca não. Porque o inferno, diz a Bíblia, que ela é a habitação do diabo e seus anjos. Eu tenho dito aqui por anos a fio nesta igreja, que o diabo nunca vem a nós, acredite, ele nunca virá a nós, com um chifre enorme, com uns dentão, todo vermelho, com um tridente na mão, um rabão e coisa desse tipo. Não é assim que o diabo vem para nós. Você lembra de Pedro, não lembra? Já leu sobre Pedro? Sim ou não, igreja? Então, quem foi Pedro?
um empresário da pesca que foi chamado por Cristo para se tornar um discípulo dele, e foi ele quem andou sobre o mar, foi ele quem foi no Monte Tabor, e lá teve a transfiguração, algo poderoso e sobrenatural do céu sobre a vida dele. Foi Pedro que recebeu a revelação do alto, foi a ele que foi revelado a questão de que Jesus era o Messias. Mas houve um momento em que o diabo usou Pedro. Olha para mim. E no momento em que o diabo usou Pedro, ele não virou o olho, ele não estribuchou, ele não caiu. O momento em que o diabo usou Pedro foi com a palavra. E o único que discerniu foi Jesus. E cá para nós. A palavra de Pedro, para quem olhasse no primeiro momento, não era para ser uma palavra ruim. Que isso, mestre? Quem disse que você vai morrer? Eu não vou deixar. Que história é essa que você não vai morrer? Em primeira mão, Jesus olha para ele e não fala com Pedro. Fala com quem? Diabo, cala-te. Porque você não conhece as coisas do reino. O que anda entrando no teu coração? Você está conseguindo discernir o que você ouve? Aliás, com quem que você anda? O que você anda lendo? O que você anda assistindo? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o quê? Coração. Os versículos 7 e 8 diz assim, ó, pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos, se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno, que mata. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma vez que alguém disse assim, ó, você já vai no espelho, abre a sua boca e tenta dominar a sua língua. Faz ela ficar paradinha assim, ó. Abre a sua boca no espelho e põe a língua para fora e faz ela ficar paradinha. Você vai ver que você não consegue. A língua está todo o tempo assim, ó. Todo o tempo. Eu fico imaginando se a língua tivesse osso. Você andar com gesso todo o tempo. Está aqui ainda? É. Então deixa eu te dizer uma coisa. É da natureza da língua ser má. Você está me ouvindo ou não? Não venha me dizer que hoje, porque você conhece Jesus, que a sua fala é santa. Porque é o próprio Tiago que está me dizendo e te dizendo hoje à noite o seguinte, olha, a mesma boca que glorifica a Deus, amaldiçoa homens. Sabe o que o Tiago está dizendo? É o seguinte, olha, não tem como você andar sem cabresto. Não tem como eu andar sem cabresto. Pedro achou que estava santo, andando com Jesus, vivendo milagres, e de repente ele achou que poderia soltar uma palavra tão especial, de acordo com aquilo que ele imaginava que fosse agradar a Deus, e de repente era o diabo usando ele. E se não é Jesus para discernir, quem discerniria naquele momento? Você anda discernindo o que você anda falando? O que você fala vem de Deus?
parou, francamente, honestamente, para entender o que você anda dizendo sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre os teus projetos de vida, sobre os teus negócios, sobre o seu emprego? O que você anda dizendo? Na lógica da fonte, versículos de 9 a 12 diz assim: olha, com ela, a língua, bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então ele diz o seguinte: olha, não tem a possibilidade de uma mesma fonte sair água boa e sair água ruim. Ou sai uma ou sai outra. As duas não tem como. Sabe o que isso mostra? Aqui tem um alerta para nós. Se a boca fala do que o coração está cheio, isso só está mostrando para nós o seguinte: ei, o que é que anda entrando no teu coração? O que tem estado aí dentro? O que tem te influenciado? O que tem movido você? Com tudo isso, a gente vem aprendendo que, como filho de Deus, querido, nós somos pessoas que não podemos perder o controle facilmente. Está aqui ainda? A gente não pode ser do tipo de pessoa que fala impensadamente. Aliás, ultimamente o que eu tenho visto e ouvido de tantos filhos de Deus falando palavrão como uma coisa muito comum. Filhos de Deus tendo no seu vocabulário diário os palavrões. Normal. Pega nada. Como é que você anda revidando quando alguém te cobra? Quando alguém te calunia? Quando alguém te xinga? É muito séria essa questão da fala. Nós estamos aprendendo a ser profetas e no sentido de declarar, de profetizar, de estabelecer a palavra de Deus sobre a nossa vida. Mas, meu querido, você e eu precisamos entender o seguinte: precisamos começar a arrumar aqui dentro primeiro. É aqui. Eu quero chamar a sua atenção para o corpo de Cristo aqui essa noite. Já estou terminando. Seja aqui nessa igreja, seja em qualquer outro lugar. Sobre a vida de pastores, sobre a vida de famílias, de irmãos em Cristo. Tome muito cuidado. A língua, ela tem o poder de literalmente tomar conta de nós, do nosso relacionamento, da nossa casa, e fazer desse ambiente um ambiente do inferno. E que não é diferente com a igreja. Não seja leviano. Quando por alguma eventualidade, um mensageiro do diabo vier fazer uma fofoca para você. Qualquer boato, qualquer comentário infundado, da qual você não conhece a verdade, querido, desfaça no mesmo momento. Se você tem alguma coisa para tratar com algum amado da igreja, acerte rapidamente. Como pastor, há quase 20 anos, se tem uma coisa da qual eu lido quase que em todo tempo,
é com o pecado das pessoas. Eu já vi coisas, como dizia minha avó, do arco da véia. Escabrosa. Difícil. Chocante. Mas eu aprendi uma coisa muito séria na minha vida enquanto caminho como pastor. Eu não tenho direito de expor as pessoas por conta do seu pecado, da sua falha, do seu erro. O que você tem feito? Com as vidas que estão sendo descobertas para você? O que você faz com as pessoas quando algumas outras tiram as roupas delas na sua frente? O que você faz com as vidas que estão sendo desnudadas para você? Então deixe-me te dizer algo para fechar. Deus não me salvou e não te salvou para que você viva destruição, derrota, perda, dano, dor. Ele te salvou para que você viva o melhor de Deus sobre essa terra. E essa noite nós aprendemos que isso pode e deve começar com a minha palavra. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Não se perca. Eu tenho uma pergunta para te fazer ainda. Eu tenho a impressão de que talvez enquanto estamos falando sobre este assunto, talvez você tenha pensado em alguém da qual você falou de maneira impensada. Pessoas que você expôs ela. Pessoas que você desnudou. Que você praguejou e amaldiçoou de alguma maneira. Que pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, seu pastor, seu chefe, sua igreja, o irmão em Cristo. E que tudo começa a mudar com uma palavrinha também pequena e poderosa. Chama-se arrependimento. É assim que a gente começa a quebrar o ciclo das palavras pesadas que eu estabeleci na vida das pessoas e na minha. Quantas pessoas choraram por aquilo que você disse? É possível que você esteja pensando em algumas pessoas que não andaram mais por aquilo que você disse. E esta noite o Senhor está aqui para trazer perdão sobre a tua vida. Perdão. Fecha os teus olhos por um momento. Agora é o momento entre você e o Senhor Jesus. É só você e Deus agora. Esqueça a pessoa que está do teu lado. Se você olhar um pouquinho para a tua vida hoje, algumas coisas que não fluem, que não andam, que não prosperam, que não são curadas, que não são restauradas. Por quê?
O Senhor te trouxe aqui esta noite. É por isso que você está aqui hoje. Você não está aqui hoje por acaso. O Senhor te chamou e me chamou como profeta. Vidas que podem mudar a história de uma cidade, de uma nação. Mas isto primeiro precisa acontecer comigo e com a minha casa. Com Jesus nós caminhamos contra a lógica. Que lógica? Os profetas precisam começar a ter valor dentro da sua própria casa. Quebre. Comece a quebrar essas palavras que você liberou sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre os seus pais, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Peça perdão ao Senhor aqui esta noite.